pessoal, tudo bem? Faz um bom tempo que eu não posto vídeo aqui no canal do YouTube, mas quem me segue no Facebook ou no Instagram sabe que o finalzinho de 2020 foi bem corrido para mim, foi bem complicado para mim. Desde terminar uma nova faculdade até ter problemas com os 2 computadores que eu tinha, também foi a finalização de um ano letivo atípico. Enfim, ainda não tá tudo no seu lugar não, gente, mas é preciso recomeçar. Por isso, deixo o desejo de muitas leituras e belas histórias para contar. O vídeo de hoje é um material que eu quero compartilhar com vocês e que eu considero fundamental, principalmente para quem está iniciando nesse universo de leitura literária e não tem habilidade com leitura, não sabe nem por onde começar, e também para aqueles que já possuem o hábito de leitura, mas que de uma maneira um tanto quanto desorganizada e acabam deixando o livro de lado. Antes de tudo, nós temos que ter educação leitora. Nesse ponto, nós vamos nos entender como pessoas que se educam, ou seja, educação é um processo e esse processo dura toda a vida. A gente está sempre aprendendo ou aprimorando algum tipo de conhecimento. Por isso, a gente pode sim introduzir a leitura na nossa rotina, no nosso cotidiano, em prol dessa educação leitora. Para desenvolver a educação leitora, principalmente para aqueles que não possuem o hábito de leitura ou, por exemplo, não tem exemplo de leitores dentro de sua própria casa, mas quer começar a ler, é importante a disciplina. Muitas vezes a gente atribui ao livro a classificação de que a história é ruim, de que ela é mal contada ou até mesmo mal escrita, terminando sempre com aquela fala: ah, não gostei. E aí, larga o livro de lado. Observem que muitas das vezes essas são desculpas dadas a si mesmo. Questões como sono, cansaço, aquele filme na TV que meio que convoca a gente para assistir, as mensagens nos aplicativos e nas redes sociais, tudo isso desfoca os nossos objetivos cotidianos se não for adequadamente educado, disciplinado. Isso significa que há hora para tudo, inclusive para ler. Uma outra questão muito interessante e que muita gente precisa dissociar é a ideia de tempo dedicado à leitura com a ideia de vida ganha. Como se quem lesse estivesse com a vida ganha, não precisasse trabalhar e tivesse tempo sobrando. Isso é uma inverdade. A leitura é uma aliada poderosa porque ela possui uma capacidade mais do que comprovada cientificamente de desenvolvimento cerebral no que se refere ao raciocínio, no que se refere à capacidade analítica, à expressão oral ou escrita. Logo, a leitura não é para os deuses ou semideuses que possuem o privilégio de não fazer nada e gozar do tempo livre com o entretenimento da leitura. Vamos às dicas práticas para ler mais e melhor. Dica número 1. Como fazer em uma livraria física ou virtual para encontrar o melhor livro para minha leitura? Imagina que sobrou um dinheirinho no final do mês. Imagina que sobrou R$50. E, superadas aquelas fases que falamos anteriormente, a gente deseja investir em um livro. Ótimo! Muita gente entra na livraria e se encanta com as prateleiras, se encanta com as luzes, se encanta com a disposição dos livros, mas não sabe o que comprar. Para você que não tem o hábito de frequentar uma livraria, sabe que ela é dividida por seções ou temas, vamos colocar assim. Para encontrar aquela obra para o seu momento, minha dica é: pense no seu estado de espírito. Você está alegre, triste, melancólico? Seu espírito é aventureiro, místico, realista, filosófico? Ou você é aberto à possibilidade? Pessoal, observe que se você não tem o hábito de leitura, você precisa jogar a seu favor. Nós podemos começar ou reforçar nosso hábito de leitura por meio de nós mesmos. Se você é uma pessoa que gosta de investigação, por exemplo, o gênero policial,
seria o mais indicado. Vai lá na seção ou pergunta a um colaborador. Caso esteja numa loja virtual, visite as abas com os gêneros ou fisicamente, leia nas orelhas dos livros ou na contracapa o resumo da história. Outra dica, pegue uns 3 livros do gênero que você gosta e leia o primeiro parágrafo ou mesmo a primeira página de cada livro. Assim você consegue sentir o estilo, o tom, o vocabulário do autor. Às vezes aquele estilo não é interessante para você. É clássico dizer isso, mas é importante. Não julgue o livro pela capa. Às vezes a capa é feinha, às vezes a capa é sem graça, mas a história é extraordinária. Ainda dentro dessa dica, literatura nacional ou literatura estrangeira? A princípio, eu diria que essa resposta é pessoal. Se você está começando a desenvolver o hábito de leitura, o ideal é que você escolha aquela que você se identificou. Dica número 2. Organize seus livros em um só lugar. Tenha uma estantezinha, tenha uma prateleira, um armáriozinho, um cantinho na sua casa onde você possa colocar os seus livros. Assim você vai ter a possibilidade de visualizar. A visualização é muito importante, pessoal, porque a organização exterior acaba refletindo na nossa organização interior. E com isso vai ser muito mais fácil, visualizando, você selecionar a sua próxima leitura. Dica número 3. Crie um espaço de leitura. Olha, rádio, televisão, barulho da rua, um local dentro de casa onde transitam muitos dos parentes. Todos esses locais ou essas situações podem e vão nos distrair. Não tenha dúvida disso. O ideal é sempre procurar um cantinho com o mínimo de interferência possível, para que você possa se concentrar nesse seu processo de criação de hábito de leitura. Eu, por exemplo, desenvolvi o meu hábito de leitura quando criança, adolescente, quando eu chegava da escola e eu me trancava no quarto dos meus pais para poder ler. Justamente buscando, assim, empiricamente buscando esse cantinho, esse espaço de leitura. Portanto, eu criei um espaço de leitura para mim e isso é muito importante. Dica número 4. Estabeleça pequenas metas de leitura. Monte em sua agenda, bloquinho de anotação ou mesmo num mural, uma programação, um cronograma para você se engajar no processo da criação do hábito de leitura. Isso significa que o seu cérebro ele vai entender que naquele dia ou naquele horário é hora de ler. Se for possível, determine horas ou momentos de leitura, estabelecendo prioridades nas suas tarefas diárias. Por exemplo, todos os dias, das 16 às 17 horas, farei a leitura do livro X. Se for viável, você também pode estabelecer números de páginas ou mesmo capítulos para você ler por dia. Agora, o importante é você respeitar os seus limites, sendo realista. Não adianta você criar um programa ousado de leitura se você não vai dar conta dele. Lembre-se que a leitura é um processo individual. Você precisa ser honesto com você mesmo. Senão, a leitura cai na questão da urgência e da obrigação. E isso faz com que você perca a graça e ao invés de amar a leitura, você vai odiar. Por isso, as metas são guias e não algozes. Algumas pessoas leem mais de um livro por vez, ou melhor, de uma vez só. Eu, particularmente, faço isso por obrigação, muitas das vezes, obrigação de trabalho ou mesmo obrigação de estudo. Mas se você é iniciante ou está construindo a sua assiduidade leitora, então a minha dica é que você leia um livro por vez. Assim você consegue fixar melhor a história, você também consegue memorizar a última página lida e ainda exercitar a sua memória. Dica número 5. Carregue um livro para onde você for. Bom, eu posso falar de mim nesse caso, porque como eu passo horas em transporte público, né, me locomovendo de um canto a outro na cidade, eu confesso a vocês que nos últimos anos, antes da pandemia, foi o transporte público o meu local de leitura, o meu espaço de leitura. Enquanto você aguarda o médico, enquanto você está numa fila enorme, enquanto você... Aliás, quando um professor falta
a aula. São esses momentos oportunos para você ler. O livro precisa ser o seu melhor amigo e o seu melhor companheiro. E com isso, de pouquinho em pouquinho, você vai avançando na leitura e as páginas vão terminando. Agora, né, gente, é preciso bom senso. Porque se você está numa reunião, se você está numa conferência, se você está numa aula, não convém você abrir um livro para ler. É, no mínimo, desrespeitoso. Outra coisa também importante que eu faço, não façam isso, é carregar livros pesados. Dica número 6. Faça uma lista de leitura. Você pode organizar seus livros na ordem que você quer ler e anexar essa ordem, essa organização lá no seu cronograma. Assim, quando você terminar de ler um livro, você já tem um já na lista para ser o próximo. Lógico, né, gente, que isso é flexível e foi aquilo que a gente conversou anteriormente. Observe o que você está propenso a ler naquele momento e prioriza. Quanto mais afinidade ou gosto você tem com aquela leitura, mais facilmente você vai desenvolver a velocidade, você vai desenvolver o vocabulário e você vai desenvolver a concentração. Dica número 7. Registre suas impressões sobre o livro. Tenha um caderninho, um bloquinho ou uma agenda para você escrever ou destacar aquilo que você considera importante no livro. Registre sua opinião, registre os pontos positivos, os pontos negativos. Eu vou confessar que eu já usei muito bloquinhos, eu já usei muito cadernos de anotação, mas hoje em dia, como eu falei para vocês, a minha dinâmica de leitura não me permite utilizar esse tipo de material. Então, me julguem, eu escrevo no próprio livro. E quando é uma anotação muito grande, uma reflexão muito grande, eu geralmente pego uma folha de caderno, uma folha de bloco e escrevo, dobro e coloco dentro do próprio livro. Mas atenção, o livro é meu, por isso eu não tenho intenção de trocar ou mesmo de doar esse livro a alguém, até porque ele vai estar todo escrito, sublinhado, rabiscado. É um material realmente que eu leio, que eu registro e que eu guardo para uma consulta futura. Mas o ideal é nós termos um bloquinho ou um caderninho, uma parte, para a gente fazer essas anotações, para a gente fazer esses destaques. Dica número 8. Compartilhe suas impressões com outras pessoas. A solidão do leitor é uma constante. E isso vai de encontro, em geral, à vocação humana, que é uma vocação sociável. Mas você não precisa se sentir sozinho nesse processo. É difícil encontrar alguém para a gente poder conversar, dialogar, trocar ideias sobre aquele livro que a gente está lendo. Se nós não estivermos, por exemplo, participando de um clube de leitura. Nesse sentido, para a gente não ter essa solidão, essa sensação de sozinho no mundo literário, no mundo da leitura, uma dica que eu acho bem legal é você compartilhar nas suas redes sociais as suas impressões sobre o livro que você leu. Você pode fazer uma foto com o livro, você pode fazer uma foto só do livro e escrever nas redes sociais as suas impressões. Além de você se surpreender com o retorno que você vai ter, você ainda incentiva seus amigos e familiares a ler. Isso é muito legal porque isso acaba se tornando uma espécie de engrenagem automotivante. Ao fazer isso, você vai vendo os feedbacks, as respostas e você vai se motivando para ler cada vez mais. Agora, claro, tenha ponderação ao escrever. Criticar não é publicar ofensas. Você tem todo o direito de não ter gostado daquele livro. O livro pode não ter te agradado. E aí é uma ótima oportunidade para você praticar a escrita de maneira consciente e cidadã. Dica número 9. Ler é uma atividade relaxante. Siga suas metas de leitura de maneira tranquila e prazerosa. Curta a história, curta as palavras, curta as descrições dos ambientes. Ninguém diz isso pra gente, pessoal, mas eu vou contar esse segredo. Ler é uma atividade relaxante, até porque o seu corpo está em repouso enquanto a leitura ativa a sua imaginação e a sua criatividade. Bem, pessoal, essas foram algumas dicas para quem quer ler mais e melhor. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Vocês já seguiam alguma dessas dicas? Deixa aqui nos comentários para mim, digam para mim o que dá certo para vocês e como vocês organizam os livros e as suas leituras. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!